Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo aqui no canal e também não esquece de deixar o like no final desse vídeo se você gostar da história de hoje. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Karen Buckley tinha 24 anos na época do caso e era natural da Irlanda, de onde ela vinha de uma família composta pelo seu pai, John, a sua mãe, Miriam, e outros 3 irmãos, todos homens. Ela e sua família eram de uma comunidade agrícola bem pequena em uma região rural ali da Irlanda, onde viviam poucas pessoas e então todos eram muito próximos, todos se conheciam e eram amigos, e a Karen foi descrita como sendo uma mulher divertida, carinhosa, gentil, muito apegada com a família, era muito comunicativa, então tinha facilidade em fazer vários amigos e também era muito esforçada, trabalhadora e positiva e tinha o sonho de ser uma mulher muito independente e viajar por vários lugares do mundo. Depois de terminar os estudos no colégio, ela então fez a faculdade de enfermagem e durante esse período ela aproveitou para colocar em prática aquela vontade dela de viajar pelo mundo e viajou para vários lugares, inclusive sozinha, e então ela teve aí essa experiência, de conhecer outras culturas, outras línguas, outros lugares, e ela estava muito feliz com isso. Depois de terminar a faculdade de enfermagem em 2010, ela decidiu se mudar para a Inglaterra em busca de oportunidades de emprego melhores, e lá então ela trabalhou como enfermeira em um hospital, onde ela acabou tendo interesse por uma outra área de atuação, que era a área de terapia ocupacional. Em janeiro de 2015, então, nessa altura ela estava com seus 24 anos, ela resolveu se mudar mais uma vez, dessa vez para Glasgow, na Escócia, para poder fazer ali a sua qualificação, o seu mestrado e poder trabalhar como terapeuta ocupacional. Na Escócia, a Karen passou a dividir apartamento com outras 3 moças que também estudavam na mesma universidade que ela, e logo ela começou a ser uma grande amiga dessas meninas, elas estavam sempre muito unidas. Como eu disse, a Karen tinha muita facilidade em fazer amigos, era uma moça divertida e muito carismática, então logo ela e essas amigas se aproximaram e passaram a sair juntas frequentemente, praticamente ali todos os finais de semana, elas tinham ali alguma coisa para fazer, algum barzinho, alguma festa, então realmente era uma vida bem agitada de universitários mesmo. Na noite de 11 de abril de 2015, ela e as 3 amigas resolveram mais uma vez sair para se divertir, como sempre, era em um sábado, então todas se arrumaram e decidiram ir a uma festa que teria em uma boate chamada Santuário, que ficava ali em uma região um pouco afastada da cidade, mas era um local bem frequentado, ao que parece, tinham muitas festas lá, então elas decidiram ir conhecer. A Karen, a essa altura, estava há apenas 3 meses na Escócia, então era bem recente, mas ela já tinha ali vários amigos, como eu disse, ela era muito sociável, e então todos adoravam ela e ela sempre estava ali envolvida nessas festas. Ela foi então com as amigas para a festa, por volta de meia-noite elas chegaram lá nessa boate, dançaram, beberam, se divertiram e cerca de 1 hora depois, à 1 hora da manhã, a Karen disse para as amigas que iria rapidinho no banheiro e já voltava. Ela inclusive não levou os seus pertences, deixou para trás uma jaqueta que ela tinha levado consigo e foi ao banheiro. As amigas não acharam nada demais, porém os minutos foram se passando e a Karen não voltava do banheiro. Os amigos acharam estranho, procuraram ela pela boate e também no banheiro, mas não a encontraram. Eles esperaram mais, tentaram entrar em contato com ela pelo telefone, mas não tiveram respostas. Eles estavam ali em uma boate, todos também já tinham bebido, já estavam muitos deles embriagados, estavam se divertindo, distraídos com outras coisas e acabaram não dando a devida importância para essa situação. Tanto é que eles imaginaram que a Karen podia ter tido algum problema, preferiu ir para casa sem se despedir deles e quando eles chegassem em casa, então, especialmente as amigas que moravam com ela, iriam encontrar ela bem e tranquila no apartamento. Com isso, então, mesmo não encontrando a Karen na boate, não conseguindo contato por telefone, eles se mantiveram tranquilos e seguiram curtindo a festa.
Horas depois, já por volta de 5 horas da manhã, os amigos dela decidiram então ir embora da festa e ao as 3 amigas chegarem no apartamento, elas perceberam que a Karen não estava lá. Elas tentaram mais uma vez entrar em contato pelas redes sociais dela, porém não tiveram resposta. Também tentaram ligar e não foram atendidas, mas mais uma vez elas decidiram esperar um pouco mais. Elas imaginaram que talvez a Karen pudesse ter conhecido algum rapaz na festa, ficou interessada e pudesse ter ido para algum lugar com aquele rapaz e que na manhã seguinte ela estaria de volta. As amigas então, cansadas, se deitaram e foram dormir e por volta já de 8, 9 horas da manhã, quando elas acordaram, elas perceberam que mais uma vez a Karen ainda não estava lá. Elas ainda tentaram mais contato, esperaram mais um pouco, mas quando foi por volta de meio-dia, elas já tinham percebido que realmente tinha alguma coisa muito errada na ausência da Karen e finalmente foram até a delegacia registrar o seu desaparecimento. Como eu disse no início, a Karen era natural da Irlanda e nesse momento ela estava vivendo na Escócia, então até esse momento os pais dela não tinham ideia do que estava acontecendo e quando foi feito ali o registro de desaparecimento, a polícia entrou em contato com a família dela e eles voaram imediatamente para a Escócia para acompanhar e também divulgar as buscas por ela. A polícia então rapidamente começou a ouvir as pessoas que estavam na festa com a Karen e também procuraram olhar as imagens das câmeras de segurança da boate. E foi então nessas imagens que eles viram um momento por volta de 1 hora da manhã que a Karen conversava com um homem do lado de fora da boate. Tinham algumas pessoas ali conversando do lado de fora e é possível ver a Karen conversando com esse homem, que era um homem bem alto, e então depois de conversarem um pouco, eles saem caminhando juntos em uma direção que era oposta à direção do apartamento da Karen e acabam sumindo ali das imagens. Testemunhas que foram ouvidas também disseram ter visto mesmo esse momento em que a Karen conversava com esse homem, mas não souberam dizer qual era o teor da conversa e também não observaram nada estranho, era apenas mais uma mulher e um homem conversando ali em uma boate. Isso, é claro, foi muito estranho, porque depois daquele momento, aparentemente, a Karen não tinha mais sido vista por ninguém, aquele homem foi a única pessoa a vê-la, então é claro que os policiais começaram a tentar de toda forma descobrir a identidade desse homem. Durante as investigações, 2 dias depois do desaparecimento da Karen, a polícia recebeu a ligação de uma pessoa que disse que estava passeando por um parque local ali a apenas alguns quilômetros da boate onde a Karen foi vista pela última vez, quando viu em uma lixeira o que parecia ser uma bolsa feminina. A pessoa achou aquilo estranho, então uma bolsa aparentemente nova, abandonada ali na lixeira, resolveu olhar dentro para ver se não tinha nada, nenhuma identificação, e percebeu que tinha ali os documentos da Karen, né? A pessoa sabia que a moça estava desaparecida e então resolveu entrar em contato com a polícia. A polícia foi até lá, recolheram a bolsa, verificaram que realmente era a bolsa da Karen e então imediatamente começaram a fazer buscas intensas ali em toda a região daquele parque. Ainda conversando com testemunhas que estavam na festa na mesma noite que a Karen, os policiais conseguiram finalmente identificar quem era aquele homem que foi visto conversando e indo embora da boate com a Karen. O homem em questão era Alexander Pachtel, um rapaz de 21 anos, que também tinha ido para a festa naquela noite com um grupo grande de amigos, era cerca ali de 8 amigos que tinha ido com ele. Então ele foi chamado, é claro, para interrogatório e na delegacia ele parecia calmo e tranquilo, não parecia ter nada a esconder e foi super colaborativo com a polícia. Ele disse que estava do lado de fora ali da boate, apenas tomando um ar, respirando um pouco. Então ele observou a Karen e se aproximou dela e eles começaram a conversar. Ele disse que então eles começaram a flertar um com o outro. Ele convidou ela para ir para o apartamento dele. Ela aceitou e então lá eles tiveram relação sexual normal e por volta de 4 horas da manhã ela decidiu ir embora. Uma informação importante que o Alexander deu à polícia foi que inicialmente os planos da Karen era passar a noite lá com ele,
porém ela resolveu ir embora às 4 horas da manhã, porque eles tinham tido um acidente onde ela bateu a cabeça na cabeceira da cama dele com muita força, o que fez com que tivesse um corte ali na cabeça dela que começou a sangrar e doer muito, e por isso então ela resolveu ir embora cuidar do seu ferimento. Isso, é claro, foi muito estranho para a polícia, afinal de contas, eles já tinham a informação de que eles encontrariam sangue da Karen no quarto do Alexander, e ele já deu uma forma ali de justificar essa presença desse sangue logo no seu primeiro interrogatório. Os policiais, é claro, conseguiram imediatamente um mandado de busca para o apartamento do Alexander, apartamento esse que ele dividia com um outro colega, e lá eles conseguiram realmente encontrar vestígios de sangue no quarto dele que foram testados e realmente pertenciam a Karen. Além disso, eles observaram outras coisas estranhas, como, por exemplo, tinha um forte cheiro de produtos de limpeza no quarto dele ali, né? Em todo o apartamento, mas principalmente no quarto dele, isso era muito estranho. Ele também tinha colocado os tapetes do quarto dele para lavar. E além disso, o colchão dele estava estranho, era um colchão que não era compatível com o tamanho da cama. E também estava sem lençol, completamente desarrumada ali a cama, como se aquele colchão tivesse sido colocado naquele lugar às pressas. Então isso já levantou uma forte suspeita da polícia. A polícia ainda conversou com vizinhos do Alexander, né? Ele morava em um prédio, em um apartamento. Então a polícia perguntou aos vizinhos dele se eles sabiam um pouco como era o Alexander, o temperamento dele, as rotinas dele ali, né? Porém, os vizinhos disseram que não sabiam dizer muita coisa sobre ele, porque era um rapaz muito quieto, muito tranquilo, que estava sempre ali dentro de casa ou passava rapidamente pelos corredores do prédio apenas para sair ou para voltar para casa, não conversava muito com os vizinhos, então eles realmente não sabiam dizer como era a vida do Alexander ou como ele era. Falando um pouco mais sobre o Alexander, realmente ele foi descrito como um rapaz quieto, que não tinha muitos amigos, não tinha muito convívio com outras pessoas, mas não era nada muito estranho para um rapaz de 21 anos. Sobre a família dele, a família morava lá naquela cidade, apesar de ele não viver com eles, né, viver com o amigo, mas é dito que ele teve alguns problemas aí com a família dele ao longo dos anos e por isso ele não vivia com eles. Até a sua adolescência, o Alexander vivia com o seu pai, sua mãe e outros 3 irmãos. A família era muito bem sucedida, eles tinham uma vida financeira muito boa e o Alexander foi criado desde muito novo, tendo tudo que ele queria ali, né, do bom e do melhor, realmente uma vida bem luxuosa. Porém, quando ele chegou na sua adolescência, o pai e a mãe dele acabaram enfrentando muitos problemas financeiros, o pai dele veio à falência e acabou se divorciando da mãe dele. E ele, então, que era acostumado com a vida luxuosa, com a casa grande, acabou tendo que se mudar para um apartamento pequeno, onde passou a viver com a mãe e os irmãos, e também teve que sair da escola de luxo ali, escola particular dele, e acabou indo para uma escola pública. Porém, ele não ficou muito tempo nessa escola pública e acabou desistindo dos estudos com apenas 17 anos, então ele não concluiu ali o que seria o ensino médio. Depois disso, ainda teve uma outra questão na vida dele, que ele acabou sofrendo um acidente muito grave de carro, que deixou ele hospitalizado por um tempo, ele ficou em coma, foi realmente uma coisa bem grave. Depois que ele acordou do coma, ele ainda demorou 6 meses para conseguir voltar a andar, e depois de voltar a andar ainda ficou precisando da ajuda de muletas por mais um período de tempo. Então foi uma situação realmente bem conturbada pela qual ele passou, e paralelo a isso, ele vivia com a mãe dele, começou a ter problemas com a mãe, começaram a discutir muito, ele resolveu ir morar com o pai, porém a essa altura o pai já tinha constituído uma nova família, já tinha uma nova namorada que também tinha um bebê, e então ele morou pouco tempo com o pai, se desentendeu com a madrasta, eles brigaram, ele disse que não se sentia bem naquela casa e foi aí então que ele procurou esse amigo para que eles dividissem o aluguel e pudessem ter ali o espaço deles, né, o apartamento deles. Ele vivia nesse apartamento
apartamento e ele conseguia se sustentar, fazendo alguns bicos ali cuidando de um jardim local. Ele também vendia algumas coisas ilegais que a gente vai ver mais pra frente, e além disso ele também recebia alguns auxílios do governo por conta do acidente que ele tinha tido, que tinha deixado ele inválido. Ele não poderia trabalhar, ele não podia ficar de pé, esse tipo de coisa, tinha que ter todo um cuidado, então ele recebia também esses auxílios que ajudavam ele a manter a sua vida. Quando a polícia ficou sabendo sobre o Alexander, foram lá e fizeram todas aquelas buscas na casa dele, tiraram ali o depoimento dele e tudo mais. Logo, a mídia ficou sabendo disso porque eles estavam em cima do caso. Foi um caso que ficou muito grande, muito conhecido. Tava todo mundo querendo saber aonde estava Karen, o que tinha acontecido com ela. Então, assim que a mídia percebeu que a polícia tinha uma pessoa de interesse ali no caso, eles conseguiram de alguma forma descobrir a identidade do Alexander e acabaram espalhando aí por toda a mídia. Então logo todo mundo estava sabendo, inclusive o endereço da casa dele. Com isso, então, a polícia começou a receber várias ligações de pessoas dando dicas, pessoas que falavam que conheciam o Alexander de algum lugar, que sabiam de alguma coisa, e em meio a tudo isso, a polícia acabou recebendo uma ligação muito importante de um homem que disse que era um ex-colega de trabalho do Alexander e que há tempos atrás ele tinha ficado sabendo que o Alexander tinha um negócio meio ilegal ali, que ele vendia fogos de artifício de forma ilegal, né? Ele não tinha uma licença para isso, ele não poderia fazer, mas ele vendia mesmo assim. E ele usava um galpão, uma espécie de depósito, onde ele guardava esses fogos de artifício para poder ele vender depois, né? Como se fosse ali um estoque. E esse galpão ficava em uma fazenda um pouco afastada da cidade, uma fazenda onde o proprietário tinha realmente vários galpões que ele costumava alugar. E o Alexander tinha alugado um desses galpões para poder guardar essas coisas dele, incluindo esses fogos de artifício. Esse ex-colega, então, disse que se o Alexander tinha realmente algum envolvimento com o desaparecimento da Karen e talvez pudesse manter ela presa em algum lugar ou até mesmo ter tirado a vida dela e escondido o corpo em algum lugar, provavelmente ele poderia ter usado esse galpão, já que era lá que ele usava para guardar e esconder outras coisas. Em 16 de abril, 4 dias após o desaparecimento da Karen, a polícia conseguiu então um mandado de busca para essa fazenda onde ficava esse galpão aí alugado pelo Alexander. E chegando lá logo de cara, eles perceberam uma coisa estranha, que era uma grande mancha de queimado ali na grama em uma parte da propriedade. E aquela mancha parecia ter sido causada bem recentemente, então isso já foi um sinal de alerta para a polícia. Além disso, quando eles foram olhar o galpão alugado pelo Alexander, eles perceberam que tinham várias coisas velhas, muito entulho, mas que por baixo de várias coisas ali, meio que escondido debaixo de um lençol velho, tinha um grande barril de plástico, aqueles bem grandes azuis. Então eles tiraram tudo que tinha por cima, tiraram esse lençol velho e ao abrir aquele barril, eles viram que tinha uma grande quantidade de líquido, que depois foi identificado como sendo soda cáustica, e mergulhado neste líquido estava o corpo da Karen. O corpo foi removido do barril, é claro, e passou por análises. Ele já estava em um estado um pouco avançado de decomposição, afinal de contas estava mergulhado em toda aquela soda cáustica, claramente ali na intenção realmente de dissolver o corpo, porém ainda foi possível constatar algumas coisas, como por exemplo que a causa da morte foi que a Karen tinha sido violentamente espancada. Ela tinha muitos ferimentos na cabeça, pelo menos 13 ferimentos ali na cabeça, uns ferimentos muito realmente fortes, e além disso ela tinha ferimentos nos braços e nas mãos que indicavam que ela tentou se proteger e se defender. Como eu disse, o estado de decomposição já era avançado, então a polícia não conseguiu dizer com exatidão se ela tinha passado por algum tipo de abuso sexual ou alguma coisa desse tipo. Realmente não foi possível detectar isso. Porém, assim que o corpo foi encontrado, a polícia já foi imediatamente atrás do Alexander. Eles já estavam observando ele com medo dele fugir, alguma coisa assim, então já estavam observando ele de longe, e assim que descobriram o corpo, a polícia foi atrás dele e ele foi preso enquanto fazia um lanche ali em uma lanchonete. Depois de já estar preso e sabendo também que o corpo da Karen tinha sido encontrado naquelas condições em um local que era alugado por ele, o Alexander
Alexander acabou mudando a sua versão dos fatos no seu próximo interrogatório com a polícia. Dessa vez, ele manteve a versão de que a Karen tinha ido para a casa dele, os dois tinham tido relação sexual, mas ele mudou a parte ali do sangramento da cabeça dela. Ele disse que depois da relação sexual, por algum motivo que ele não deixou claro, eles começaram uma discussão e então a Karen teria agredido ele primeiro, ele tentou se defender e acabou ali batendo a cabeça dela, que foi o momento em que teve o corte e todo o sangue. Mas ele continuou dizendo que não tinha matado ela e que acreditava que tinha acontecido alguma coisa com ela nesse percurso entre a casa dele e a casa dela quando ela foi embora às 4 horas da manhã. Porém, isso não fazia o mínimo sentido porque o corpo dela tinha sido encontrado no local onde ele alugava em meio às coisas dele. E então, mais uma vez, essa história dele não fez o mínimo sentido para a polícia e eles não acreditaram. A polícia resolveu então investigar o celular do Alexander e vendo ali os registros, os históricos de pesquisa dele naqueles dias ali em que eram próximos ao desaparecimento e morte da Karen, eles perceberam que na manhã seguinte ao desaparecimento dela, por volta de 8 horas da manhã, o Alexander tinha pesquisado na internet sobre ali as propriedades da soda cáustica, o quanto a soda cáustica poderia realmente corroer alguma coisa. Então eram pesquisas muito estranhas, já que o corpo da Karen foi encontrado justamente mergulhado em uma grande quantidade de soda cáustica. Então isso já levava a crer que naquele momento ele estava pesquisando e tentando encontrar uma maneira de como se livrar do corpo dela. Além de tudo isso, a polícia também puxou ali os antecedentes criminais do Alexander e eles viram que ele já tinha uma passagem na polícia de quando ele tinha apenas 17 anos, quando ele foi acusado por uma moça também de 24 anos por tentativa de estupro, em uma situação muito semelhante à situação em que ele abordou a Karen. Na ocasião, a moça contou para a polícia que ela estava caminhando na rua quando Alexander se aproximou dela, começou a puxar assunto ali, parecendo muito simpático, muito amigável. Eles começaram a conversar e ela disse que estava indo para casa, ele perguntou em que região que ela vivia, ela disse, então ele falou que também morava naquela mesma região e perguntou se ela não queria dividir um táxi para ficar mais barato e tudo mais. Então ela, achando ele muito amigável, não achou que tivesse nenhum problema dividir um táxi com ele, afinal de contas ela estaria ali dentro do carro com ele, mas teria uma outra pessoa junto e tal, então ela resolveu aceitar isso. Eles foram então caminhando em direção ao ponto de táxi e para chegar até lá eles tinham que passar por um beco, uma ruinha estreita ali que estava meio escuro porque já era noite. E quando eles passavam ali então por essa ruinha estreita, ela disse que do nada o Alexander empurrou ela contra a parede e começou ali a tirar as roupas e tentar também tirar as roupas dela na intenção de cometer o estupro. Ela disse então que começou a gritar desesperadamente e pessoas que estavam em casas próximas escutaram e correram para lá para ajudar. O Alexander então se assustou e saiu correndo do local. Essas pessoas, essas testemunhas ainda disseram que realmente viram o momento em que ele largou ela e saiu correndo embora ali meio que ajeitando as calças dele. Porém, mesmo com essas testemunhas e o relato da moça, o Alexander acabou sendo absolvido dessas acusações. Absolutamente nada aconteceu com ele, simplesmente porque ele disse ali, para as autoridades que ele nunca iria tentar agredir aquela moça sexualmente, que ele não tinha nenhum interesse por nenhuma mulher, porque ele era homossexual. E aparentemente, apenas ele ter dito isso, ter dito que não gostava de mulheres, que não tinha nenhum interesse, foi o suficiente para ele ser libertado sem sofrer ali nenhuma penalidade. Sobre o caso da Karen, outras provas ainda surgiram contra o Alexander, porque os policiais conseguiram descobrir que ele esteve em várias lojas na manhã seguinte ao desaparecimento dela e na outra manhã também para comprar soda cáustica, luvas, máscara e também aquele barril que ele usou para colocar o corpo dentro. Além disso, teve um vizinho que disse que viu realmente um momento em que ele tentava colocar o barril no carro. Então eles também conseguiram encontrar impressões digitais dele no barril e também sangue da Karen no quarto dele, como eu já tinha dito, e também sangue dela no carro dele. Então foram várias provas que realmente incriminaram Alexander e não deixavam sombra de dúvida de que ele foi sim o responsável pela morte da Karen.
Em 11 de agosto de 2015, aconteceu a primeira audiência do Alexander no tribunal. Ele estava sendo acusado pelo crime de homicídio e, para surpresa de todos, ele se declarou culpado nessa audiência pela morte da Karen. Isso fazia agora com que ele não precisasse ter um julgamento, apenas uma sentença estipulada por um juiz. Em 8 de setembro, então, aconteceu outra audiência para que dessa vez ele recebesse ali a sua sentença e, na ocasião, a juíza do caso descreveu o Alexander como sendo um homem insensível e calculista que tinha destruído toda a família de uma jovem que para ele era uma estranha, mas que para a família tinha sido ali uma perda realmente incalculável. O Alexander então acabou sendo condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 23 anos, afinal de contas ele tinha assumido a sua culpa pelo crime e então isso dava ali o direito a ele de conseguir recorrer para essa liberdade condicional após 23 anos. Porém, pelo que encontrei por aí nas pesquisas, parece que é bem difícil ele conseguir de fato essa liberdade com apenas esses 23 anos de prisão. Como eu disse, o Alexander se declarou culpado pela morte da Karen, ele assumiu que foi sim ele quem tirou a vida dela, porém ele não contou exatamente como tudo aconteceu e nem mesmo a sua motivação para o crime. Porém, a polícia conseguiu fazer uma ordem cronológica ali de como tudo aconteceu, com base nos fatos de registros de, como eu disse, que eles ficaram sabendo que ele foi em lojas comprar todas aquelas coisas para poder ajudar a disfarçar o crime, comprou o barril, fez aquelas pesquisas na internet. Então, com base em tudo isso, a polícia conseguiu fazer ali a ordem cronológica do crime. Primeiramente, a motivação do crime foi simplesmente que o Alexander estava querendo fazer mal a alguém, estava realmente querendo tirar a vida de alguém e causar todo esse sofrimento. Nas imagens das câmeras de segurança da boate, dá pra ver que ele foi lá pro lado de fora, começou a andar de um lado pro outro antes da Karen chegar, como quem parecesse inquieto e angustiado com alguma coisa. Então os policiais acreditam que naquele momento ele já estava aí tendo esse tipo de pensamento completamente absurdo, de querer conseguir alguém para ele colocar em prática essa vontade de machucar. Ele então viu a Karen no momento que ela chegou sozinha, se aproximou, viu que realmente não tinha nenhum conhecido dela ali por perto e começou a conversar com ela. Porém, um grande mistério é realmente o que aconteceu nesse momento, como o Alexander conseguiu atrair a Karen para que ela saísse acompanhando ele, caminhando ali junto com ele, em direção provavelmente ao carro dele que estava estacionado ali próximo. Ninguém sabe dizer o que ele disse para ela nesse momento, se ele fez algum tipo de ameaça ou se realmente eles estavam flertando. Só pelas imagens não dá para saber, as imagens não têm áudio. Os amigos e familiares da Karen dizem que acha difícil ela ter conhecido um cara assim do lado de fora da boate, conversar com ele por alguns minutos e resolver por livre e espontânea vontade ir para casa dele para que eles tivessem relações sexuais. Eles disseram que acham isso completamente estranho, que não seria do feitio dela fazer isso e também acham um mistério o porquê de a Karen ter acompanhado o Alexander até o carro dele. A polícia sugeriu que o Alexander pode ter usado aquele mesmo truque de dizer que estava indo para casa e perguntar se ela queria uma carona, porém também é um mistério o porquê de a Karen querer ir para casa assim do nada, se ela disse para os amigos apenas que estava indo ao banheiro, tinha deixado até mesmo ali a jaqueta dela com os amigos, não tinha pego todos os seus pertences, então ela foi ao banheiro, do nada decidiu que queria ir para fora da boate e mais uma vez do nada decidiu que estava com vontade de ir para casa e que para isso aceitaria a carona de um completo estranho que ela acabou de conhecer ali do lado de fora da boate. Isso para mim e para muita gente não faz sentido, mas a polícia apontou que provavelmente foi isso que aconteceu, que ele ofereceu uma carona para ela e ela achou ele simpático, achou ele ok e resolveu aceitar essa carona. Eles dizem então que o Alexander dirigiu ali em direção à casa realmente da Karen, porém no meio do caminho ele acabou parando em uma rua deserta e dentro do carro, por algum motivo louco da cabeça dele, que realmente era a vontade de machucar alguém, ele pegou a chave inglesa que estava ali no banco de trás do carro e começou a atacar a Karen várias vezes, com cerca de 13 golpes na cabeça. Ela tentou ainda se defender, ele ainda chegou a estrangular ela e acabou tirando a vida dela ali dentro do veículo. Esse momento em que o veículo para em uma rua afastada
também foi filmado por câmeras de segurança. Dá pra ver o momento em que o veículo chega, ele fica parado por cerca de apenas 12 minutos e depois o carro vai embora. Depois então de atacar a Karen dentro do carro, o Alexander teria dirigido de volta para a casa dele. Lá então ele aproveitou que era de madrugada, não tinha ninguém na rua, isso era por volta de 2 horas da manhã, e então ele levou o corpo da Karen para dentro do apartamento, para dentro do seu quarto, para que o seu colega não visse. Lá ele enrolou ela em um lençol, deixou ela no chão próximo da cama, se deitou e foi dormir como se nada tivesse acontecido. Na manhã do dia seguinte, então, ele acordou por volta das 8 horas e foi quando ele pesquisou na internet ali sobre a soda cáustica, já pensando em utilizar ela para poder ali deteriorar, corroer o corpo da Karen. Ele então saiu de casa, foi a 2 lojas diferentes, onde ele comprou uma grande quantidade de soda cáustica, luvas, máscara e outras coisas ali para ele usar, como plásticos e tudo mais. Ele voltou então para casa, aproveitou que o colega dele já tinha saído para o trabalho e voltaria apenas 8 horas da noite, então ele colocou o corpo da Karen na banheira, ali no banheiro, e mergulhou ali, em uma grande quantidade de soda cáustica na intenção de que ao longo do dia o corpo pudesse ter desaparecido. Porém, o processo não foi tão rápido quanto ele imaginaria que seria, as coisas não estavam dando certo, já era por volta ali do fim da tarde, de umas 5 ou 6 horas, e ele percebeu que aquilo não daria certo antes do colega dele voltar para casa. Então ele esvaziou a banheira, lavou o corpo, enrolou no lençol novamente e passou mais uma noite com o corpo ali dentro do quarto, enquanto ele dormia tranquilamente na sua cama. Na manhã do outro dia, ele comprou mais soda cáustica, mais coisas para ele usar e também comprou aquele barril. Foi aí então que ele teve a ideia de colocar o corpo no barril, colocou toda a soda cáustica, colocou no carro e levou para a fazenda. Isso tudo ele fez de novo dentro do quarto dele, enquanto o colega dele estava no trabalho. E também teve um momento que eu disse que o vizinho viu realmente ele colocando aquele barril que parecia extremamente pesado no carro dele. Na fazenda, então, ele colocou o barril ali, com o corpo dentro daquele galpão, trancou com vários cadeados, colocou todas aquelas coisas por cima para poder disfarçar, para parecer que não tinha ninguém, que ninguém tinha mexido ali por aqueles dias. E além disso também, ele levou para a fazenda o colchão dele, que tinha sangue da Karen, porque ele tinha colocado o corpo dela ali no colchão em algum momento. Então ele levou esse colchão para lá, levou as roupas dela, roupas que ele usava também, coisas que estavam ali infectadas de alguma maneira com o sangue dela, colocou lá na grama, jogou álcool e colocou fogo. Então isso seria aquela grande mancha ali de queimado que tinha na grama do local. Depois de tudo isso, o Alexander passou naquele parque local, jogou a bolsa da Karen na lixeira. Não fica claro por que ele não queimou junto com as outras coisas, talvez ele tenha preferido deixar em um local distante para que não pudessem identificar aquela bolsa como sendo dela. Não sei, não dá para saber o que passou na cabeça dele, mas ele jogou essa bolsa lá nessa lixeira. Ele foi até um canal também, um riozinho ali local que ficava em outra extremidade da cidade e jogou a chave inglesa que ele tinha usado como arma do crime naquele lago também para se desfazer dela. Depois ele voltou para casa como se nada tivesse acontecido, limpou tudo, colocou um novo colchão na cama, meio que de improviso ali, um colchão que nem era compatível realmente com o tamanho da cama, colocou os tapetes para lavar e também limpou ali, deu uma geral no carro dele para tirar todas as manchas de sangue da Karen que tinham ficado lá. Para mim, esse caso foi extremamente chocante em pensar na maneira como tudo aconteceu, porque o Alexander conheceu a Karen ali do lado de fora da boate e em menos de 20 minutos de conversa com ela, ele decidiu que queria tirar a vida dela por nenhum motivo aparente, simplesmente porque ele a viu e quis tirar a sua vida. É muito comum, infelizmente, a gente ver vários casos onde os homens fazem isso porque eles querem ter relação sexual com a mulher, porque eles querem se aproveitar dela, querem ali abusar e tudo mais. Isso, infelizmente, é muito comum e na grande maioria dos casos que a gente vê assim, que uma mulher sumiu na saída de uma festa, na saída de uma boate, é porque realmente algum
homem sequestrou ela na intenção de cometer aí o estupro. Porém, nesse caso, foi simplesmente a pura vontade dele de tirar a vida dela. Ele queria saber como era, ele queria machucar alguém, e então, em 20 minutos de conversa com uma moça super simpática do lado de fora da boate, que conversou com ele tranquilamente, foi provavelmente muito atenciosa, muito carinhosa, como a Karen foi descrita que era com todo mundo, ele, naquele curto período de tempo, resolveu que tiraria a vida daquela pessoa que estava sendo tão tranquila e tão divertida com ele. E isso é realmente uma coisa de se espantar, de pensar que tem pessoas assim espalhadas aí por todos os cantos do mundo. De qualquer maneira, se o Alexander não resolver falar, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, principalmente esse mistério aí, né, de por que a Karen acompanhou ele até o carro dele, se realmente foi só porque do nada ela teve vontade de ir embora, não estava se sentindo bem e resolveu realmente ir para casa, confiou nele, de que ele era uma boa pessoa e acabou aceitando a carona. Enfim, a não ser que ele conte, provavelmente a gente nunca vai ter certeza sobre isso. Mas deixa aqui nos comentários para mim a sua opinião sobre esse caso, o que você acha que aconteceu, o que você acha do desfecho. Também deixa aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. A gente se vê no próximo vídeo.